entendimento. Por isso que Paulo diz, olha, não seja moldado pelo padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Então primeiro nós precisamos entender. A gente precisa entender a essência do negócio. Não tem a ver com eu vir para o culto ou para a presença dele, para ter um encontro com ele. Tem a ver com eu estar à disposição para que ele possa ter um encontro comigo. Porque o padrão de Deus nunca foi o homem ir até Deus. O padrão de Deus não era o homem ir até Deus. O padrão de Deus era Deus vir até o homem. Deus não foi o homem que criou Deus para se relacionar com Deus. Foi Deus que criou o homem para se relacionar com o homem. Então Deus cria o homem, coloca no jardim, e agora todo final de tarde Deus vem se relacionar com o homem. Todo culto Deus vem se relacionar com você. Toda oração é para Deus se relacionar com você. Toda vez que Deus te acorda de madrugada, não é para você se encontrar com Ele, é para Ele encontrar com você. Por quê, meu irmão? Porque quanto mais eu me encontro com Ele, mais parecido eu fico com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais parecido com Ele eu fico. É um privilégio dado a nós. Só que a iniciativa do encontro é Deus. Em Gênesis, Deus se encontrava com o homem. Depois da queda, Deus agora deixa que o homem se lasque mesmo. E aí a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias 19, se eu não me engano, 13, 39, não sei, tá na Bíblia, tá lá em Jeremias. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 32, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Aí a humanidade passou uma vida inteira tentando buscar Deus. Só que como era de todo o coração, não conseguiu alcançar Deus. Porque o nosso problema é quando buscar de todo o vosso coração. Nós até começamos uma caminhada com Deus e tentamos buscá-lo, mas sempre existe alguma coisa no meio do caminho que se torna mais valioso do que a presença dele. Quando me buscar de todo o coração. Por que a gente não consegue alcançar Deus? Porque dificilmente somos homens e mulheres que estamos buscando de todo o coração. Aí Deus cansou de ser a caça e decidiu voltar e voltar ao padrão e se tornar o caçador de volta. E aí a gente vai para João 4:23. Depois de Cristo Jesus vir para a terra, o próprio Cristo, numa conversa com aquela mulher samaritana, diz: olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então já não tem mais a ver com o que eu procuro, tem a ver com o que Deus procura. Então já não tem mais a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Deus quer. E o que Deus quer? Encontrar eu e você transformados em verdadeiros adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores, e esses são aqueles que adoram em espírito e verdade. Entende? Então quando Jesus vem e restaura o padrão do jardim. Ou seja, a polaridade foi invertida depois do pecado do homem. Depois que Adão pecou e inverteu a polaridade, Deus bota o homem para fora do ambiente. E agora o homem tem que fazer de tudo para buscar a presença de Deus, até Cristo. Quando Cristo vem, agora Cristo inverte a polaridade de volta e faz com que o homem volte novamente a ser aquilo que Deus está procurando. Entende? Se Deus não desejasse isso, não tinha mandado Jesus para morrer em nosso lugar, irmão. Então entenda uma coisa: não é sobre o que você quer de Deus, é sobre o que Deus quer de você. Não é sobre o que você quer de Deus, eu quero que Deus faça. Não, é o que Deus quer que você faça para Ele. Entende? Se o pensamento não transicionar, se a renovação da mente não acontecer, irmão, você continua lutando pela causa certa, da maneira errada. Quando eu descubro que eu sou aquilo que Deus quer encontrar, quando eu descubro que não é sobre o que eu quero, sobre o que Ele quer, fica mais fácil dele me pegar. Entende? Então nesses dias o mais importante não é quanto você está cheio de Deus, mas quanto Deus está cheio de você. Será que Deus tem você? Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode usar você? Será que se Deus mandar você parar tudo, você para? Será que se Deus mandar você
cancelar todos os teus compromissos para naquele dia só ter um compromisso e estar na presença dele. Você cancela teus compromissos. Será que a tua família, o teu emprego é mais importante do que a presença dele? Ou será que você consegue? Mestre, e nós que deixamos mulher, esposa, filhos, parente. Quando Pedro fala isso para Jesus, Pedro não está dizendo que estava abandonando, porque se você abandonar hoje na sua casa, você não é digno nem de nada. Mas Pedro estava dizendo assim: nós que deixamos, ou seja, tiramos o nosso coração de tudo aquilo que satisfazia a nossa alma e colocamos todo o nosso desejo em Ti. E nós que deixamos todos os nossos sonhos de lado, todos os nossos propósitos pessoais de lado, para viver os Teus propósitos. E aí, Jesus disse: olha, não tem quem faça isso que não seja recompensado nessa vida e na vida vindoura. Ou seja, meu irmão, você vai experimentar da eternidade aqui na terra. Você vai experimentar do galardão aqui na terra. Você vai experimentar das bênçãos celestiais aqui na terra. Porque ele diz: olha, serão recompensados. Esse galardão é para essa vida e até para a vida vindoura. Não manda abandonar os filhos, não manda deixar o pai e a mãe, ficar 30 anos sem ver porque virou crente. Não manda você se converter e agora deixar de ir na casa do parente que é ímpio, que ainda adora mais cultura, alguma coisa assim. Não significa você agora se fechar com o povo. Agora eu sou crente. Não. Significa que você agora tem uma prioridade. Porque quando você não tem propósito, irmão, todas as opções são válidas na tua vida. Mas quando você entende o propósito, as outras opções, elas sempre serão secundárias. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não importa o quanto eu tenho de Deus, mas quanto é que Deus tem de mim. Não é o quanto de que Deus está à disposição de mim, porque Deus está à disposição de todos os seus filhos. Mas quanto nós estamos disponíveis e dispostos para fazer a vontade dEle, para obedecer a voz dEle. Por isso que Maria escolheu a melhor parte. Marta cozinhou, fez a comida. Só que na hora de ir para a sala e recepcionar Jesus, ela preferiu lavar a louça. Cheio de afazer, cheio de serviço. E ela critica e fala: mestre, tu não te importa que minha irmã fique aí e eu trabalho aqui sozinha? E Jesus disse: Marta, tu está fadigada e cansada, porém a tua irmã Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Entende, irmão? A melhor parte é quando às vezes Deus nem usando você tá, porque Deus não estava usando Maria. Só que Jesus tinha Maria aos seus pés. Maria não fazia nada. Maria, naquele momento, não estava enxugando os pés do Senhor. Maria, naquele momento, ainda não tinha quebrado um vaso de alabastro. Maria ainda não estava o servindo. Mas Maria estava à disposição dele para qualquer hora, para qualquer momento, para qualquer coisa, meu irmão. Isso é prioridade. Prioridade é quando Deus me tem a ponto de eu nunca colocar e falar assim: deixa eu ver se posso. Quando você fala: deixa eu ver se eu posso, deixa eu ver se eu posso fazer, acabou para você. Que Deus não tem esse tipo de resposta. Sim, sim, não, não. O que Deus quer é que eu seja sempre certeiro naquilo. Quando Isaías ouviu: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Imediatamente diz as Escrituras que Isaías declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não mediu esforço, não mediu prioridade, não mediu nada. Por quê? Porque teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, já não é mais você que tem Deus, é Deus que tem você. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, não é mais você que tem Deus, agora é Deus que tem e possui você. Então deixa Deus possuir você, irmão. Do perfume derramado. Amém, irmãos? A tua presença vale mais. Se assenta em nome de Jesus. A tua presença vale mais. E não importa. Isso é muito forte. Meu Deus, isso é muito poderoso. Entende? Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Deus, não é eu que tenho Deus, irmão. A gente acha que a gente vai ter um encontro com Deus e agora a gente vai ter Deus só para nós. Meu
Meu irmão, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Deus, como Isaías teve, as minhas respostas para Deus são imediatas. Entende? Eita, que igreja bonita, vazia, né? Depois os irmãos assistem na internet, falam: ai pastor, perdi. Perdeu porque quis, infeliz. Olha quanta gente. Misericórdia. Então, a disposição de eu estar para Deus é assim. Aí eu não tenho prioridade, irmão. Aí eu tenho o horário certo para estar com Deus. Entendeu? Eu não atraso para estar com Deus. Eu sou pontual com Deus. Eu tenho pontualidade com Deus. Eu tenho prioridade com Deus. Entende? Ou seja, eu não troco o meu compromisso de estar na presença dele por outro compromisso. E entenda isso. Não tem a ver com estar na igreja servindo. Tem gente que só vem na igreja no dia que tem que servir na igreja. Ah, hoje eu vou para o culto. Ah, mas é que hoje eu estou da escala. Entende? Deus nem sempre quer o teu serviço. Deus, na verdade, às vezes só quer o teu ouvido para Ele. Maria não estava trabalhando para Deus. Maria não estava fazendo nada. Maria só estava fazendo o quê? A Bíblia diz o que ela estava fazendo? Aos pés do Senhor, escutando. E o que Jesus estava fazendo? Obrigado, filho. Jesus estava ensinando os discípulos, irmão. Entende? Maria não era discípula de Jesus, não. Maria, ela era amiga. Ela era amiga do noivo. Jesus, quando estava a fim de se livrar até dos discípulos, rumava para cá, para Betânia, para casa de Maria, de Marta e de Lázaro, os 3 irmãos. Então Maria, ela era mais do que discípula. E Jesus tentou ensinar isso para os discípulos um momento. Falou: ei, eu quero chamar vocês de amigo, cara. Eu quero que vocês entendam. Eu estou aqui para ser amigo de vocês. Entende? E aí, o pensamento do discípulo sempre está fazendo alguma coisa. O pensamento do discípulo sempre está imitando alguma coisa. Mas o pensamento do amigo não, irmão. Quando você é amigo de alguém, a pessoa está no hospital, ou alguém morreu, talvez não tenha nada. Hoje eu estava assistindo um pouco do velório do Gugu. Aí eu vi alguns artistas chegando, amigos. Aí eles chegam e eles não fazem nada. A única coisa que eles fazem é que eles são amigos. E por serem amigos estão lá. Por ser amigo da família estão lá. Então eles não precisam fazer nada. A presença deles é suficiente. Eu lembro quando o meu patrão, um ex-patrão muito antigo, o qual eu ganhei para Jesus, faleceu ano passado. E aí a gente viu que ele tinha falecido, sabia que estava doente. Eu lembro que eu cheguei no velório, a esposa dele olhou para mim, estava socado aqui no lugar, gente. Aí eu olhei para a esposa, a hora que a esposa dele bateu o olho em mim assim, ela fez assim. A hora que eu cheguei, ela falou: Gê, obrigado por ter vindo. Ela começou a me agradecer só pelo fato de eu estar lá. Eu não pude fazer nada. Eu não podia fazer nada. O homem já estava morto. A gente podia até orar para ressuscitar, mas a gente entende, né, a vontade de Deus. E eu não podia fazer nada. E eu não fiz nada. O máximo que eu fiz foi dar um abraço. Por quê? Porque amigo é assim, cara. Discípulo sempre está pensando em que fazer. Amigo não. Maria não era discípula. Maria era amiga de Jesus. E por ser amiga, enquanto Jesus ensinava os discípulos sobre as coisas do reino de Deus, Maria estava ali. Achou um cantinho para ela. E achou o melhor cantinho, porque estava aos pés. Sentou e ficou ouvindo Jesus ensinar, irmão. E Jesus não falou: saia daqui, Maria, porque o assunto aqui é de homens. Que fala a verdade. Discípulo, a maioria dos discípulos, dos apóstolos, é tudo homem. Quem olha para Jesus acha que Jesus era até machista, porque não levantou nenhuma mulher para né? Não, irmão. Maria estava ali. Depois lá na frente, a mesma Maria que estava ali, vem e quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, unge a cabeça de Jesus, para que Jesus fosse para a sepultura. Entende? Então, meu irmão, mais importante, meu Deus, eu tenho que pregar ainda hoje. Mais importante do que você ter Deus, é Deus ter você. A qualquer hora, a qualquer momento. É Deus saber que você renuncia a qualquer coisa para estar com Ele. É Deus saber que Ele é prioridade na tua vida e que qualquer coisa que Ele fale para você, você vai parar tudo para ouvir Ele. E às vezes Ele não vai pedir para você fazer nada. Ele só vai pedir para você estar ali, aos pés dele. Irmão, isso é muito importante, amém?
Irmãos, abra sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 2. Eu vou começar a pregar agora. Poderia ir embora já depois disso. Misericórdia. Às vezes eu venho para o culto sem saber o que eu vou falar. Não sou um pregador que fica preparando mensagem. Estou à disposição dele. O que ele falar para mim no escritório, o que ele falar para mim em casa, o que ele, se ele não deixar de falar, às vezes eu chego em cima do púlpito e ele fala na hora. É assim, irmão. A gente não se prepara para servir a Deus. A gente tem que estar preparado todo o tempo. Em tempo e fora de tempo. A gente tem que estar preparado. Não. É muito importante Deus nos ter. Porque se Deus me tem, eu paro tudo para fazer. E se for até mesmo somente para ouvir Ele falar, eu tenho que parar para ouvir Ele falar. Porque às vezes é mais importante ouvir do que fazer. Amém? Romanos capítulo 2, eu quero ler com você o versículo de número 17 até o versículo de número 29. Tem uma palavra do coração de Deus ministrada ao meu coração dia 22/9. Ele ministrou essa mensagem no meu coração. Eu tentei ministrar ela aqui, soltei uns spoilers, né? Soltei algumas coisas aqui durante esses cultos aí, durante esses 2 meses. E foi uma palavra que Deus me ministrou meu coração dia 22/9. E ela vem queimando meu coração nesses dias. Algumas coisas eu liberei e soltei aqui no meio de alguns cultos. Mas hoje Deus me pegou ali e me trouxe alguns entendimentos um pouco mais profundos aí. Preste atenção no que o texto diz, versículo de número 17. Romanos capítulo 2 é o seguinte: ora, tu que levas o nome de judeu. Deixa eu abrir um parênteses para você. Judeu aqui, ela vem do hebraico Judá. O significado de Judá é louvado ou objeto. Tem uma palavra muito interessante que diz objeto de elogio. Isso significando quando Deus ele louva algo, não quando nós louvamos, mas quando algo que Deus vê é louvável. Então presta atenção, por isso que o povo judeu, a palavra Judá aqui, então ele está trazendo um entendimento assim: ora, tu que levas o nome de louvável, tu que leva o nome de crente, de salvo, de santo, tu que leva o nome de coisas que Deus está louvando, olha, este é meu filho, tu que levas esse nome de algo louvável pelo próprio Deus, e te fundamentas na lei, e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprova as obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensina aos outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas e que não deve se furtar, furtas? Tu que ensinas que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abomina ídolos, mas lhes roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei e desonras a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Abrindo um parênteses aqui, trazendo a mensagem que foi ministrada alguns domingos atrás, onde nós falamos sobre cobrir a nudez da noiva, aonde a igreja das últimas décadas, ao invés de levantar um testemunho de quem Cristo é, ao invés de trazer a gloriosa luz de Deus para a terra, na verdade vem envergonhando o evangelho, vem envergonhando o nome de Deus e o nome da igreja. Está envergonhado em muitos cantos da terra, principalmente no Brasil, por causa de tanta baboseira que nós fazemos e dizemos fazer em nome de Deus, que na verdade não foi Deus que mandou fazer. Essa semana até apareceu lá, alguém postou, o cara cuspindo na boca do crente ali, pega água assim, diz que é ungida, e gospe na boca. Oh, coisa nojenta! Como os crentes têm feito coisa nojenta, como os líderes têm feito coisa nojenta. Esses são os tipos de gente que se acha louvável por Deus, que
acha que é crente, que acha que é salvo, mas que está fazendo coisas os quais o nome de Deus acaba sendo blasfemado entre os povos. Então é um link aqui da palavra ministrada que está lá no YouTube. Se você não assistiu, depois você vai lá e ouve a palavra, cobrindo a nudez da noiva, onde ministramos Gênesis capítulo 9, sobre Cã, que expôs a nudez do pai, aonde os outros dois irmãos, que tinham uma capa, que significa autoridade, vieram e cobriram a nudez do pai. Entende? Então nós precisamos entender que isso aqui está linkado àquela mensagem. E ele diz: pois está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu ou louvável, não é verdadeiramente louvável quem simplesmente é exteriormente louvável, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu ou louvável é quem é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos esses, aí o texto vai trazer esse entendimento também, o louvor não provém dos homens, mas, ou seja, o que é louvável para Deus? O que é que Deus louva? Porque Deus também louva. Louvor é expressão de gratidão por causa daquilo que Deus fez, faz e fará. Ok? Deus não adora o homem, porque a adoração é expressão de gratidão por quem Deus é. Deus é, por isso o adoramos. Só que Deus fez, faz e fará, por isso louvamos a Deus. Agora veja bem, Deus não adora o homem, mas Deus louva. Por quê? Porque existem coisas que o homem faz que é louvável. Por exemplo, Mateus capítulo 3, imediatamente quando Jesus desceu as águas e se cumpriu aquilo que as escrituras diziam, mesmo ele não precisando descer as águas, ele diz: João, nós precisamos fazer isso para que se cumpra as escrituras. E imediatamente os céus se abrem, a pomba desce como a representação do Espírito Santo, e a Bíblia fala que uma voz declara nos céus: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou seja, tenho prazer, ou seja, louvável. Então Deus, ele louva. E aqui ele está dizendo o seguinte: o que é louvável para Deus? O que é que Deus louva? Deus louva todo aquele que não é circuncidado do lado de fora, mas aquele que foi verdadeiramente circuncidado lá dentro. Pastor, o que é circuncisão? A circuncisão era uma marca feita no prepúcio da criança com 8 dias de vida, ela sendo judeu, sendo hebreia. Moisés levanta isso, estabelece isso. Deus trabalha na vida de Moisés e estabelece isso antes já com Abraão, mas se torna parte da lei através de Moisés. Então todo menino nascido judeu, ou seja, louvável, aquilo que Deus aprovava e louvava, precisava receber uma marca. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Marcos capítulo 16, se eu não me engano, está na Bíblia, vai dizer que nós agora precisamos descer as águas do batismo. Então a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos anunciar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Paulo vem trazendo o mesmo entendimento sobre a circuncisão aqui. E a circuncisão aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a grande questão da circuncisão, da marca de Deus no homem, não é do lado de fora. Por quê? Porque esses aqui, dizendo louvados, que eram judeus, e aqui podemos estender para a igreja evangélica, aonde o IBGE chama você de evangélico. 40 e poucos % do Brasil é evangélico. Irmão, você está no status dele lá, você está lá na ficha deles, mas nós não somos evangélicos.
Por quê? Porque evangélico é um nome que foi dado pelo sistema. A Bíblia não nos chama de evangélico, a Bíblia nos chama de filhos de Deus. Entende? Você não vai para os Estados Unidos e você não encontra evangélicos nos Estados Unidos, você encontra cristãos nos Estados Unidos. É uma nomenclatura brasileira, é uma nomenclatura aqui do Brasil, evangélicos. Então preste atenção nisso. E para todo mundo lá fora, evangélico é aquele que, não, quando era criança batizou. Você batizou quando era criança, então você é católico. Você batizou depois de adulto, então você é evangélico. Por quê? Porque no entendimento nosso e no entendimento da humanidade, o batismo depois de velho só acontece na religião evangélica. Só o evangélico que batiza. Porque o católico batiza quando é criança, o evangélico batiza quando é adulto. Então todo aquele entendimento sobre batismo. Então, irmãos, prestem bem atenção. O verdadeiro batismo, Paulo vai falar também em Gálatas capítulo 6. Deixa eu abrir isso aqui para você. Abre comigo e também, vamos dar uma viajada na Bíblia aqui. Gálatas capítulo 6, Paulo vai fazer uma alusão disso aqui também. Primeiro estava pregando para a igreja de Roma, agora ele vem pregar para a igreja de Gálatas. E ele vai dizer uma coisa muito interessante a partir do versículo 11, olha só. Gálatas 6, versículo 11 diz assim, ó: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho, aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos embriagando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: tem um monte de gente que desce as águas do batismo, tem um monte de gente que vem para a igreja, tem um monte de gente que está tentando ser crente porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo da perseguição, porque tem medo, na verdade, de tudo aquilo que está exposto sobre a humanidade. Então é uma opção para a pessoa. Então está dizendo assim, ó: aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos embriagando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei, contudo desejam que vós sejais circuncidados, para se orgulharem no ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há de fato, olha só que poderoso, não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão: não tem valor algum você descer as águas do batismo ou não descer as águas do batismo. Presta atenção, ele não está anulando o batismo de João. Ele não está dizendo que não é importante, mas está dizendo que não tem valor. Não está dizendo que não é importante batizar. É necessário, é mandamento de Cristo. Mas ele está dizendo o seguinte: é desnecessário, ou seja, não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criatura. Olha só, o que importa de verdade é ser uma nova criatura. Então presta atenção: nem todo mundo que desceu as águas do batismo, que tem uma carteirinha de membro de igreja, que tem certificado de batismo na parede de casa, que tem uma carteirinha de membro de uma igreja, nem todo mundo que tem o nome escrito no hall de membro da igreja, de fato, tendo feito todas essas coisas, de fato é uma nova criatura. Ou seja, está dizendo, por quê? Porque a verdadeira marca, a verdadeira circuncisão é quando você se torna uma nova criatura. Por exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, sim ou não? Não deu tempo, mas imediatamente, através das suas palavras, demonstrou que ele se tornou uma nova criatura antes mesmo de Jesus botar ele na eternidade. Mestre, nós sim merecemos esse lugar, nós sim fizemos estamos aqui, é justa causa mesmo, nós merecemos morrer, mas tu não fez nada. E aí ele diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele chama Jesus de Senhor. E Jesus imediatamente olha para ele e fala: olha, homem, hoje mesmo, te digo agora mesmo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entende? O cara não teve tempo de ser crente. O ladrão da cruz não teve tempo de ser crente. Só que deu tempo suficiente
para que Deus pudesse marcar ele. Jesus é tão poderoso que até mesmo na sua morte, morre ganhando almas. Teve um que não quis, teve um que negou, teve um que falou: você, se for Jesus, se você é filho de Deus mesmo, salva a ti e a nós mesmos também. Porque geralmente tem crente que é assim, que ele só acredita em Jesus se Jesus beneficiar ele. Entende? O outro ladrão da cruz é o tipo de cara que ele só quer servir a Deus se aquilo beneficiar ele. Se tu és mesmo Jesus, o Filho de Deus, o Henry, sei lá o que, salva a ti mesmo e a nós, a mim também. O ladrão da cruz não pediu salvação, ou seja, ele não queria ser livre da cruz, porque ele reconheceu que aquele lugar não era para ele. Mas ele fala: olha, pouco me importa. Ele podia ter falado assim: Senhor, me tira daqui que eu vou me tornar um grande missionário nas tuas mãos, me tira daqui que eu quero ser crente. Não, ele fala: Senhor, só lembra-se de mim quando entrar no teu paraíso. Porque reconheceu, sabia que Jesus estava indo para a eternidade. Aí Jesus olha para ele e fala: olha, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aconteceu com aquele homem? Aquele homem recebeu uma marca antes mesmo de morrer. Tinha oportunidade, Jesus podia ter descido ele, salvado ele, e ele poderia ter dado muito testemunho de quem Cristo era na cruz, daquilo que ele conheceu de Jesus. Irmão, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado. Posso melhorar para você? Não existe valor algum ser crente ou não ser crente, irmão. Como eu disse domingo aqui, Jesus não morreu numa cruz para você ser bonzinho. Porque segundo o que Paulo estava falando lá em Romanos capítulo 2, tudo aquilo que o homem estava fazendo que parecia ser louvável, de fato era bondade. Só que para Deus não importa a obra. Para Deus não importa o que eu e você estamos fazendo. Na verdade, o que eu e você estamos fazendo precisa ser uma consequência de quem nós estamos nos tornando. Então preste atenção. Aí Paulo diz assim: o que realmente importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Paz e misericórdia repousam sobre todos aqueles que andem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, olha só, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mateus capítulo 13, Jesus traz uma parábola sobre o reino de Deus. Ele fala sobre os bons peixes e os maus peixes, lá no versículo 49. Ele vai dizer: olha, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, aonde pesca peixe de todas as espécies, traz para a beira, e aí os homens vêm e fazem o quê? Separa os peixes bons dos ruins. E ele fala: da mesma maneira, Jesus, quando voltar, os anjos separarão de um lado o ímpio e do outro lado o justo. Presta atenção no que eu estou querendo dizer para você. Deus tem falado no meu coração muito. Aí eu vi uma mensagem do Luiz, os meninos estavam lá no dia, eu falei: gente, está queimando meu coração. Por quê? Porque essa geração, como todas as gerações, há um povo sendo marcado. Em toda geração Deus marca um povo. Só que preste muita atenção no que eu vou te falar. Ao mesmo tempo que nós temos Deus marcando, nós também temos o diabo marcando. Da mesma forma que nós temos Deus separando, não separando, mas marcando para lá na frente separar, o diabo também está marcando os seus. E o maior equívoco do evangelho é achar que somos o que somos, achar que somos louvados perante Deus, sendo que ainda não fomos marcados por Ele. Não adianta eu ser crente se eu ainda não fui marcado. Não adianta eu vir na igreja se eu ainda não sou marcado. Não adianta, meu irmão, eu dizimar, ofertar, adorar. Não adianta eu pregar, cantar. Não adianta eu fazer qualquer coisa em nome de Deus e para Deus, se eu não estiver sendo marcado por Ele. Por quê? Até porque obra alguma pode salvar o homem. Só que enquanto estamos trabalhando para Deus, Deus precisa estar nos marcando. Se você não está sendo marcado por Deus, é muito provável que você seja aquilo que a gente sempre ouve falar, que nem tudo que reluz. Então nem todo mundo que está na igreja é
crente. Nem todo mundo que é crente é salvo. Nem todo mundo que é evangélico, de fato, é uma nova criatura. Por quê? Porque você pode andar na rua, você vai encontrar com um monte de gente que tem aparência de justiça, mas dentro é um sepulcro caiado, está podre. Apocalipse vai falar sobre o sepulcro caiado. Entende? Se Deus não marcar eu e você, irmão, alguém está nos marcando. Entenda isso. Se Deus não estiver marcando eu e você, o diabo está nos marcando. Então Paulo começa a trazer um entendimento sobre a verdadeira marca, que não é a marca exterior, não é vestir um terno, uma gravata, não é vestir um uniforme para vir na igreja, não é ter aparência de algo, não é as pessoas verem você com uma Bíblia debaixo do braço, porque andar com uma Bíblia debaixo do braço não te faz crente. Por quê? Meu irmão, até conhecer a lei, Paulo está dizendo para a igreja de Roma: ei, não adianta você conhecer toda a lei, dizer e falar sobre ela, a mensagem que foi ministrada domingo agora, não adianta nós anunciarmos, ou seja, trazer informação de quem Cristo é, trazer informação do que é o Evangelho, se nós não estamos trazendo em nosso corpo as marcas do verdadeiro Evangelho. Paulo diz aqui: olha, quanto ao resto, meu irmão, estou pouco me lixando, porque eu carrego em mim as marcas de que eu pertenço. Irmão, se não tem marca, você não pertence a Ele. O próprio Cristo, para ser reconhecido, lá em Lucas capítulo 20, está lá a Bíblia, o próprio Cristo precisou descer, já com seu corpo ressurreto, depois que passa pelo caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, chega na casa, vão partir do pão. Jesus, a hora que parte do pão, os discípulos veem as marcas e dizem: meu Deus, é o Mestre. Se Deus não está marcando você, é muito provável que você não pertença a Ele. Nós somos como um gado, e as marcas de Cristo é feito com fogo, irmão. Não é à toa que todo gado é marcado desde séculos atrás até hoje. Você anda pelos Campos Gerais, você anda pelas fazendas, pelas chácaras, todo mundo que tem uma propriedade marca. Pedro vai dizer isso: ei, nós somos geração eleita, povo, propriedade exclusiva de Deus. Se você é povo, se você é alguém, propriedade exclusiva de Deus, existe uma marca de Deus em você. Não tem a ver com ser crente, não tem a ver com ser evangélico, não tem a ver com vir para a igreja, não tem a ver com congregar, tem a ver com se Deus marcou você e se você é uma nova criatura. Por quê? Porque Paulo, tanto em Gálatas capítulo 6 quanto em Romanos capítulo 2, ele está trazendo entendimento que tem muita coisa que parece que é, mas não é. Irmão, tem muita coisa que parece que é, mas não é. Tem muito pastor que parece ser pastor, mas não é. Tem muito crente que parece ser crente, mas não é. Tem muito evangélico que parece ser evangélico, não é. Tem muito ministro que parece ser ministro, mas não é. Tem muita gente que só parece que é, mas não é. Por quê? Porque o lado de fora é até apresentável. Paulo diz em Romanos capítulo 2, ei, o lado de fora tem aparência, mas o lado de dentro ainda não recebeu a marca do Espírito Santo. Olha que Paulo diz, olha que poderoso. Absolutamente não. Judeu é quem, louvável é quem é interiormente. A circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito, e aqui está o Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito Santo de Deus, e não apenas pela letra da lei. Tem gente que acha, tem gente que por causa da letra, por causa da palavra, por causa que conhece. Eu conheço as escrituras, irmão. Conhecer a escritura é uma coisa, ser mudado por ela é outra. Quando você é mudado pela escritura, você não precisa mostrar que conhece. Tem muita gente que quer mostrar que conhece a Bíblia, mas o verdadeiro circunciso, o verdadeiro crente que carrega no seu corpo as marcas de Cristo, marca é para você mostrar, irmão.
é para as pessoas olharem e falar: aí, o que é isso aí? Isso foi uma facada que eu levei na Segunda Guerra Mundial. E esse tiro aí, olha, esse tiro aqui quase me matou. Fiquei 3 meses na UTI. Irmão, um veterano de guerra, quando ele volta para casa, ele pode voltar sem o pé, sem o braço. O importante é que ele volta. E todo mundo reconhece um veterano de guerra. Nosso general é Cristo. Nós estamos vivendo dias onde as guerras que Deus tem nos proporcionado guerrear, e essas guerras não são humanas. Paulo disse: olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. Precisa deixar marca em você, irmão. Nós precisamos ser marcados, porque se nós não formos marcados, o diabo nos marca. Olha só que Apocalipse capítulo 13 vai dizer. Abra comigo aí, vamos dar uma viajada hoje. Eu quero trazer alguns entendimentos. Quem já ouviu falar na marca da besta aqui? É o microchip, pastor, da Motorola? Irmão, não, mas eu ouvi falar que a marca da besta é um código de barra na minha testa. Também não, irmão. Olha que Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18 diz: ela, ou seja, a serpente, a besta, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Diga comigo: na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aí vai entrar uma questão escatológica aqui, que nós não precisamos entrar em questão teológica nem escatológica. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Meu irmão, está falando do anticristo que vai incorporar num homem, entendeu? Ele vai tentar trazer a paz mundial. E você já conhece a história, mas presta atenção nisso. O diabo, a besta, pastor, 666. Então essa é a marca. Quem tiver 666 na testa, irmão, presta atenção. Você precisa entender o pensamento de Deus. O diabo nada cria, tudo copia. Toda a legislação de Deus o diabo usa igual. Como assim, pastor? Quando o diabo tenta derrubar Jesus no deserto, quando o diabo tenta parar Jesus no deserto, ele não usa coisas óbvias que não pertencem a Deus. Entende? O diabo, ele não usa droga para tirar o jovem da igreja. O diabo não usa as coisas mundanas que a gente sabe que não são de Deus para confundir quem é de Deus. Não, o diabo usa até mesmo usa as próprias coisas de Deus para confundir as coisas de Deus em você. Olha que ele fala para Jesus: ei, está escrito, se tu és o filho de Deus. O diabo olha para Jesus e fala: ei, tu és o filho de Deus, está com fome, transforma a pedra em pão. Porque ele sabia que Jesus poderia transformar a pedra em pão, porque ele sabia que Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Entende? Ele não usou alguma coisa externa, ele usou a mesma legislação de Deus. Ele usou o padrão de Deus, ele usou as ferramentas de Deus. O diabo, ele não cria nada. Nem o pai do rock o diabo é, irmão. Pode ser pai do funk, porque funk não presta, mas não é pai do rock, porque até é rock and roll. Sabe o que significa rock and roll? A rocha que rola. Eu só conheço uma rocha que rola, irmão, que foi aquela que rolou do sepulcro para que Jesus saísse de lá. Entende? Agora, há uma autoria do diabo na Bíblia. Qual, pastor? A mentira. A palavra do Senhor diz que o pai da mentira é quem? O diabo. A única coisa que Deus atribui glória para Satanás é a mentira. Por quê? Porque Cristo é verdade. Você percebe que o diabo criou mentira? Por quê? Porque Cristo é a... Então o diabo não cria nada. Ele pega a legislação de Deus e muda ela em favor dele. Então presta atenção. Entendeu aqui Apocalipse capítulo 13? Recebe uma marca na mão direita e uma marca na... Agora vem comigo para Deuteronômio capítulo 6, só para você entender. Pode abrir a Bíblia aí, vamos viajar. Hoje é culto de ensino, irmão. Ainda que seja profético a palavra, é culto de ensino. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, Deuteronômio capítulo 6, para a gente não pegar o texto inteiro.
que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Mesma coisa que Davi vai dizer lá em Salmo: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Por isso a palavra do Senhor diz que se nós instruirmos nossas crianças no caminho que devem andar, quando crescer não se apartará. Conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa. Irmão, quando você senta com os irmãos para conversar, não é para fofocar, para falar mal. Ei, é para trocar a palavra. Se você está sentando com alguém nesses dias e é para falar mal, para criticar, para reclamar, você está totalmente equivocado. Está dando brecha para o diabo, emprestando tua boca para capeta. Por quê? Porque ele fala que quando você for sentar na tua casa para se relacionar com alguém, é para você fazer o quê? Conversar sobre as escrituras. Irmão, você não é crente não. Se vocês sentam para conversar e não é sobre as escrituras, você não é crente não. Porque crente de verdade senta para conversar, para se edificar e para se construir uns aos outros. Relacionamento é para isso. Mesa, tem gente que quer ter relacionamento comigo, pastor, quer ter um relacionamento mais perto de você. Mesa, irmão, é para edificação. Você quer andar comigo mesmo? Porque vai doer, porque eu vou apontar o dedo em você, eu vou meter o punhal em você. Prefiro a espada, porque a espada ela corta aqui. Agora, você quer ir para minha casa? Quer jantar comigo mesmo? Então o negócio vai pegar. Por quê? Porque se você abrir a boca e falar mal de alguém, eu vou usar a palavra para te arrebentar. Entende? Quando sentar para se reunir, converse sobre as escrituras quando estiveres sentados em tua casa. Quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Olha só. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como um tefilim, ou seja, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, em teus portões, mesmo os olhos. Presta atenção. Tu também atarás as palavras nas tuas mãos. E o judeu, ele tinha a lei escrita, botava numa caixinha, rolava no braço. Até hoje o judeu que ainda não é messiânico, ele ainda tem esse costume. Ele diz: em tua testa. Ou seja, a mesma ordenança que Deus falou para que aquilo que é louvável fizesse, que é se permitir ser circuncidado pela palavra de Deus, marcado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos marca. Presta atenção nisso. Da mesma forma, lá em Apocalipse, e eu vou dizer uma coisa para você agora, nesse tempo, nesse momento, há um povo sendo marcado por Deus, aonde a sua testa fala dos seus pensamentos, e aonde a sua mão fala das suas atitudes. Não tem a ver com um chip, não tem a ver com não, o que tem a ver, pastor? Tem a ver com a minha conduta e com os meus pensamentos, porque pensamentos definem conduta. Meus pensamentos definem minhas condutas. É por isso que a marca é na testa e a marca é na mão. O texto de Apocalipse diz ou na testa ou na mão, mas o texto de Deus aqui em Deuteronômio capítulo 6 diz na testa e na mão. Por quê? Porque Deus quer que você tenha a palavra de Deus conduzindo os teus pensamentos e conduzindo as tuas atitudes. E por que Apocalipse ele fala ou na testa ou na mão? Porque tem muita gente que o diabo usa, que não tem entendimento que está sendo usado pelo diabo. E tem muita gente que o pensamento é escarnário, que o pensamento é diabólico, que o pensamento é satânico. Ou seja, a pessoa pensa antes de praticar. Já viu aquele tipo de coisa que acontece, que passa na TV? O cara foi lá, matou, não sei o que, daí ele está lá arrependido, ele fala: não sei o que aconteceu, aconteceu alguma coisa comigo. Não, eu não sei, eu estava fora de mim. Irmão, acontece, uma pessoa possessa por um demônio, ela faz coisas, quebra a igreja, quebra a cadeira, bate no irmão, faz um monte de coisa vergonhosa. Quando ela volta, que se expulsa o demônio dela, ela fala: não sei. Tem gente que só tem atitude, tem gente que tem a mentalidade. Por quê? Porque o diabo conseguiu circuncidar a mente. Entende? Se Deus não estiver marcando, se a palavra de Deus não estiver fazendo uma marca na minha mente e nas minhas atitudes, na minha mão, nas minhas condutas, o diabo está fazendo. E aí você vai ver um monte de gente que, mesmo sendo crente, continua fazendo coisas que não condiz para o crente. Por isso que você vai ver um monte de gente tendo atitudes e pensamentos
que não condiz com o pensamento de um crente, que não condiz com o pensamento de alguém que ouve a palavra de Deus, que não condiz com o pensamento, que não condiz com a atitude de alguém que vai na igreja. Então tem crente que está na igreja, mas lá fora a conduta é humana, é mundana, é diabólica, é satânica. Por quê? Porque até pode estar na igreja, mas ainda não foi marcado por Deus. E tudo que ela faz exteriormente falando, até parece que é circuncisão, mas é algo só do lado de fora. Então a conduta e o pensamento dela nunca é pautado nas escrituras. Ou seja, ela não tem a palavra cravada na sua mente, nas suas atitudes. Entende? Essa é a conduta de um tipo de gente que Paulo está dizendo o seguinte: você fala para não adulterar, mas você adultera. Você fala para não fazer aquilo, mas você faz. Você até tenta ensinar o que é certo. Jesus chama os fariseus, né? Os fariseus de hipócritas, porque Jesus disse: olha, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. E aí a gente pega um link da palavra de domingo agora. Só que nós estamos vivendo dias, irmãos, que tudo está nu e transparente perante o Senhor e perante a sociedade, a humanidade. Então está fácil de discernir o joio do trigo, está fácil de discernir o ímpio do justo, o sujo do limpo. Então a gente está muito escancarado. Por quê? Porque você conhece o irmão da igreja. Você chega na igreja e conhece o irmão da igreja. Oh, glória a Deus. Oh, aquele irmão, uma bênção. Aí um dia você encontra aquele irmão na rua fazendo uma coisa o qual não condiz. E isso traz escândalo. Por isso que Paulo diz: olha, vocês trazem escândalo ao nome de Deus. Por quê? Irmão, a coisa mais feia que tem é uma pessoa vir na igreja, começar a adorar a Deus, começar a cultuar aqui na igreja. Entende? Os meninos aí, chega os meninos novos, chegou aqui na igreja, aí vocês estão aqui adorando a Deus, louvando a Deus. Aí sei lá, vão jogar bola, vão tomar um sorvete, vão fazer alguma coisa, e aquele cara vai com vocês, e aquela pessoa vai com vocês. E aí lá no meio das circunstâncias, aquela pessoa demonstra totalmente ser diferente daquilo que ela é dentro da igreja. Isso é abominável. E é o que mais tem dentro da igreja. O cara chega aqui e fala: olha, conheci um irmão lá na igreja, olha que bênção, glória a Deus. Olha, conheci um irmão lá na igreja, que bênção. Aí quando ele vai ver a conduta, quando ele vai ter um encontro de verdade com a realidade daquele irmão lá fora, ele vê que aquele irmão não é aquilo que escarnece o nome de Deus, envergonha o nome de Cristo, irmão. Porque ou você é o que você é aqui, lá fora, ou você está aqui, mas não foi marcado. A tua circuncisão exterior, você foi batizado, você foi ungido, consagrado, levantado, ordenado. Você pode ser um grande pregador da nação, você pode ser um grande ministro, gravar CD, DVD, fita cassete. Podemos recuar lá para trás. MD, nem é do tempo do MD. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode ter a aparência de tudo aquilo que é louvável, e o próprio Deus não louvar você, porque o texto diz aqui que Deus, ele louva tudo aquilo que foi circuncidado interiormente. Irmão, presta atenção nisso. Quando você é marcado por dentro, sabe por que Deus quer marcar você por dentro? Porque Deus não tem problema com autoestima. Ele não quer que você também tenha problema com autoestima. Ou seja, se Deus te marcou de verdade, você não precisa mostrar. Por quê? Porque aquilo que está aqui dentro, automaticamente, uma hora vai sair para fora. Entende? Quando você é marcado por Deus interiormente, você não precisa tentar mostrar que você é crente. O maior problema de pessoas que estão tentando mostrar santidade é o que Paulo diz em Romanos 2. Vocês falam de santidade, mas não são santos. Vocês falam que não pode fazer aquilo, mas fazem aquilo. Ou seja, vocês só foram circuncidados lá de fora. E por ter sido só circuncidado, ou seja, marcado lá de fora, faz com que vocês tentem mostrar para todo mundo quem vocês são. Agora, quem de fato foi marcado por Deus, não precisa tentar mostrar.
Eu não preciso andar na rua, entendeu? E fazer o que os fariseus faziam, ir para as esquinas e dar os dízimos, fazer as coisas de uma forma com que o povo veja. Tem crente que é assim. Tem crente, meu irmão, tem crente que quando a igreja está assim, os irmãos estão irmãos, está tudo ok. Aí quando começa a chegar visitando na igreja, começa a chegar 1, 2 diferentes, tá bom, tarará, baixei. A gente quer mostrar algo que a gente na verdade não é, irmão. Entende? Eu já fiz isso, porque eu já fui um tempo da minha vida onde eu não tinha sido circuncidado por dentro. Então, quando tinha alguém diferente, eu queria me exibir, eu queria me aparecer, eu queria mostrar os meus dons. Antigamente, pastor Silvio, eu ia num lugar, se me dessem 20 minutos de palavra para pregar, eu tentava fazer em 20 minutos, eu tentava trazer a glória de Deus em 20 minutos, para que todo mundo visse que eu era de Deus. Hoje eu estou nem aí, meu irmão. Se me der 20 minutos, eu falo, irmão, Deus abençoe. A gente volta outro dia, por quê? Porque eu já não estou mais, eu não tenho mais necessidade de mostrar que eu fui marcado. O apóstolo Paulo, olha, tanto faz, cara, eu não sei. O importante é que eu sei que eu carrego em mim as marcas. Irmão, quando você carrega as marcas, você não precisa ficar mostrando as marcas, porque as marcas, na hora certa, Deus vai expor. Por quê? Porque quem marca você é Deus. Se Deus marca você, você não precisa fazer nada para aparecer. Deus na hora certa vai falar, Fabiano, tira a jaqueta, tira a camisa, que agora eu vou mostrar as marcas que eu fiz em você. Entende? Nós vivemos dias onde infelizmente há um povo sendo marcado por Deus e um povo sendo marcado pelo inimigo. Eu queria poder dizer diferente, eu queria poder dizer para os irmãos, todos nós estamos sendo marcados pelo Espírito Santo de Deus. Não, irmão. Se eu falar isso, eu estou indo contra a palavra. Por quê? Porque enquanto Deus está marcando o seu povo, o diabo está marcando dele. Entende? E quando é que eu sei, pastor, que é Deus que está me marcando e que é o diabo que está marcando? Irmão, presta atenção nisso. Atos capítulo 16. A Bíblia fala que Paulo encontra um menino chamado Timóteo. Paulo encontra esse menino chamado Timóteo, só que ele era filho de uma judia, casado com um grego. Aí Paulo fala, lascou, né? E agora? Para mim poder usar esse menino na missão, eu vou ter que fazer o quê? Circuncidar ele. Só que Paulo circuncida ele literalmente. Como assim, pastor? A criança nasce, pega o pênis da criança, era pegado uma pedra, né? Depois foi melhorando as coisas, faca, espada, punhal. E aí eles fazem o quê? Eles pegam o prepúcio da criança, cortavam e marcavam. Agora presta atenção nisso. Essa geração é uma geração que já não tem mais inocência para ser marcada. Uma criança não tem vergonha de ficar pelado. Benjamin, eu estava na 15 de novembro, descendo com ele, a Bruna mais à frente com o Noah no colo, o Isaac estava na escola e o Benjamin comigo de mão dada. Daqui a pouco ele parou no meio da 15, na frente de todo mundo. Ele mesmo abaixou a calça naqueles bueirinhos assim. Pai, xixi. Irmão, não deu tempo de botar ele no posto, não deu tempo de nada. Ele arrancou a calça ali. Por quê? Porque criança, ela não tem vergonha da sua nudez, porque há inocência. Agora eu vou falar uma coisa para você. Perante Deus ninguém mais é inocente, irmão. Paulo olha para Timóteo e fala, Timóteo, preciso te circuncidar. Ou seja, preciso marcar você, porque se eu não marcar você como um judeu, você não se torna louvável. Não posso usar você na missão. Deus não pode usar crente que não foi marcado. O diabo usa, marcando ou desmarcando. Mas Deus, para fazer aquilo que Ele quer fazer, precisa nos marcar. Por quê? Porque se Deus não marcar eu para me usar, então Deus está usurpando da glória dEle. Só que Deus, Ele não faz isso. Entende? Deus está abusando da graça. Deus não abusa a graça. Deus, Ele não vai fazer nada através de mim sem primeiro fazer em mim. Então Paulo fala, Timóteo, a parada é o seguinte, eu vou ter que circuncidar. Eu imagino Timóteo falando assim, Paulo, eu já não sou um bebê, eu já sou um cara adulto. Para você me circuncidar, eu vou ter que colocar o meu prepúcio nas suas mãos. Ou seja, eu vou ter que mostrar a minha vergonha e a minha nudez para você. Porque nudez sem mostrar a intimidade não é vergonha.
Você vai para a praia. Quem tem vergonha de estar na praia? Na praia as mulheres colocam biquíni, né? A parte de cima e a parte de baixo. Não há vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma. Os homens colocam a sunga. Eu não gosto de sunga, eu coloco o calçãozinho. Entende? Não há vergonha nenhuma. Expor. E de certa forma na praia você está nu, sim ou não? Não, pastor, você está semi-nu. Que seja. O que é vergonha na nudez? É quando a nossa intimidade é exposta. As mulheres não mostram a sua intimidade de cima, nem a sua intimidade da frente, nem a de trás. Os homens não mostram. Os homens andam, os mais gordinhos, os mais magrinhos, mas os homens não mostram a sua intimidade. Paulo precisou ver a intimidade, ou seja, conhecer a vergonha, porque é na vergonha que Deus circuncida você. O que isso significa, pastor? Para que eu possa entender que realmente estou sendo marcado por Deus. O diabo, ele marca sem você entregar. Deus só marca você se você se dispor a ser marcado. É você que tem que falar: Deus, está aqui a minha vergonha, está aqui a área da minha vida que eu preciso ser curado, está aqui algo do meu caráter que precisa ser transformado. E geralmente Deus, ele não vai marcar você do alto para baixo. Geralmente Deus vai marcar você na horizontal. Ou seja, Deus vai usar alguém para marcar você. É por isso que nós precisamos de líderes. É por isso que nós precisamos de pastores. E nós, pastores, precisamos deixar um legado. Precisamos transferir o coração e não somente a unção. Então veja bem, em todo o templo Deus coloca o homem com submissão a outro homem, para que um marque o outro. Entende? O diabo não. O diabo, ele pode te pegar e te possuir do jeito, da legalidade que você dá. Deus não. Deus, ele não quebra princípios. Deus, ele trabalha aos poucos. Então, para Deus me possuir, ele precisou possuir alguém antes de mim. Para Deus avivar o Brasil, precisou avivar outro país. Para Deus trazer a glória para cá, precisou tocar alguém. Alguém precisou tocar alguém, que tocou alguém, que tocou alguém. E foi, meu irmão, Deus sempre trabalhou com legado. Deus sempre marcou a próxima geração. Só que Deus usa a geração anterior para marcar a próxima. Entende? E eu não estou falando em questão de idade. Eu estou falando em questão de legado. Porque eu posso marcar alguém mais velho do que eu para dar continuidade a alguma coisa, ou para fazer alguma coisa, o qual eu não estou fazendo ou não fui chamado para fazer. Elias, Eliseu, João, preparando o caminho para que Jesus, até João foi usado para marcar Jesus. Senhor, eu não estou digno nem atar as suas sandálias. Jesus, não, cara, você vai ter que me batizar. É eu que deveria ser batizado por vós, mestre. Primo, baixa a bola, me batiza, porque convém cumprir as escrituras. Até Jesus precisou ser marcado por aquele que veio antes dele. Então veja bem, preste atenção nisso. Se você não tem alguém o qual Deus levantou para marcar você, é muito provável que Deus ainda não marcou você. Se Deus ainda não está usando alguém para falar no teu coração, através de uma palavra, através de um relacionamento, alguma coisa está errada. Então se a palavra que Deus coloca no anjo da igreja não está marcando você, a palavra que o diabo coloca na boca do mundo está marcando você. Se Deus não está marcando o seu povo, Deus está marcando o seu povo, mas quem não está sendo marcado, está propício a ser marcado por Satanás. Não tem a ver com um chip, não tem a ver com todo o entendimento, toda uma razão bíblica, celestial. Por isso que Paulo diz: renovação da vossa mente. Porque não tem como ser crente com um pensamento mundano. Não tem como ser
justo com um pensamento de ímpio, e não tem como praticar obras de justiça, não tem como praticar as obras de justiça com as mãos ímpias. Há muita coisa na Bíblia, meu irmão, que a gente poderia falar. Levantai as vossas mãos santas. Há tanta coisa que a gente poderia falar sobre ser marcado, mas Paulo finaliza aqui em Gálatas capítulo 6 dizendo: carrego em mim as marcas de que eu pertenço a Cristo. A minha pergunta para você, irmão, e para você analisar, você vai precisar olhar para a tua conduta e para os teus pensamentos, entender se você já colocou a tua vergonha na mão de alguém. Se um dia você chegou numa igreja e abriu de fato teu coração para um líder, para um pastor, ou para alguém que pôde pegar lá na tua intimidade. Você: olha, pastor, lá dentro de casa é assim, ó, aqui na igreja é uma bênção, mas lá em casa eu sou desse jeito. Irmão, se você não conseguiu ainda abrir a sua vida para alguém, Deus ainda não pôde marcar você. Há vários critérios aqui sobre a marca de Deus. Se os teus pensamentos não são os pensamentos dele, se as tuas ações não são parecidas com aquilo que ele faria se estivesse aqui. Por isso que Jesus vem e fala: olha, se alguém te der um tapa do lado do rosto, naquela época era olho por olho, dente por dente. Jesus fala: ó, se alguém der um tapa do lado do rosto, dê outra face. Por quê? Porque Jesus veio fazer isso. Então, se a minha conduta e os meus pensamentos não são coerentes com as condutas celestiais, eu não fui marcado. Porque quando eu estou marcado, eu faço exatamente aquilo pelo qual eu fui comprado para fazer. Entende? A minha pergunta para você: as marcas que você carrega no teu corpo são as de Cristo ou são as do mundo? As marcas que você carrega, as condutas, as atitudes, a tua vergonha, aquilo que você ainda não revelou para ninguém, aquilo que nem a tua esposa ou teu marido sabe, aquilo que você esconde até mesmo do teu cônjuge, será que você consegue colocar para Deus? Porque se você não consegue colocar para Deus, Deus não pode te marcar. Tem marido que ainda esconde coisas da esposa, tem esposa que ainda esconde coisas aqui do marido. E aí, irmão? Tem marido escondendo coisas da esposa, tem filhos escondendo coisas dos pais, e pais escondendo coisas dos filhos. Isso aí começa por aí. Paulo queria começar a usar Timóteo para a obra. Começa nisso, depois você vai recebendo as marcas. Porque se você não permitir a tua vergonha ser tocada, se você não permitir ser circuncidado lá dentro pela primeira vez, não tem como ter continuidade. O princípio é você permitir Deus marcar. Depois que você permite Deus te marcar, a partir de agora Deus ele vem te marcando. Por isso que Paulo ficou sendo Saulo ainda, cego. Teve que se submeter, teve que ir lá, sentar, ouvir falar de Cristo, mesmo tendo um encontro com Cristo. Saulo teve encontro com Jesus, ninguém revelou Jesus para ele, O próprio Cristo apareceu para ele em Atos capítulo 9 do caminho de Damasco. Mas tem um porém: Paulo ficou cego. E nesse momento de cegueira dele, nesse momento, foi o momento onde homens foram usados para marcar Saulo, onde Deus usou pessoas para ministrar na vida de Paulo. Então não adianta você dizer: eu tive encontro com Jesus, então hoje eu não... mas Paulo diz que não consultou nem carne nem sangue. Irmão, você precisa estudar um pouquinho mais a palavra. Nem tudo é como você pensa que é para agradar você. Não, vai ter que se submeter. Alguém vai ter que tocar na tua intimidade, alguém vai ter que tocar na tua vergonha, para que depois disso Deus possa deliberadamente, no decorrer do trajeto, no caminho, possa vir marcando você. Por isso que tudo que é oculto, que não é revelado, o diabo usa no casamento. Já viu? Casal tem segredo, o diabo usa. O diabo consegue mexer no casamento. Por quê? Porque tem segredo, porque tem coisas escondidas.
diabo usa, são brechas. Tudo aquilo que eu não confesso para Deus, que eu não entrego, que não é marcado. Irmãos, preste atenção nisso. Eu estou pregando para gente aqui que pode ter sido marcado por Deus, mas também posso estar pregando para gente aqui que já tem sido marcado pelo diabo, que as condutas são ainda humanas, não condiz com as marcas de Cristo. Ei, como está a tua vida? Como estão as marcas que você carrega? As pessoas olham você lá fora, vê Deus em você ou vê o mundo em você? Tua conduta revela Cristo ou revela o mundo? Por que eu estou falando do mundo? Porque o mundo jaz no maligno, o diabo é príncipe desse mundo. Não estou falando do cosmos, estou falando do sistema manipulado pelo diabo. Como é que está, irmão, a tua vida? Quem conhece você, conhece o Cristo que você serve? Ou nunca viu Jesus em você? Porque as pessoas podem até ver Jesus em você, mas se tiver uma marca, elas vão ter curiosidade de conhecer. Pessoas que venceram a doença, venceram a depressão, venceram isso, venceram aquilo. Como você venceu? Elas vão conhecer as marcas. Tem gente que não vai ver Jesus em você, mas vai ver a depressão em você. E quando vê que você venceu a depressão, vai ver por que você venceu. Por quê? Porque Cristo marcou você. Tem gente que não vai ver Jesus em você, mas vai ver uma doença em você. E quando você for curado daquela doença, tem gente que não vai ver Jesus em você, mas vai ver você na falência, vai ver você no pó. E quando vê você bem, vão falar: como que tua vida mudou assim? Aí vão ver as marcas em você. E quando verem as marcas, vão ver quem marcou você. Vão conhecer o Cristo que te marcou. Olha, o casamento é um lixo. E a pessoa vai passar longe, você, meu Deus, casamento vive se quebrando. Passa uns anos, começa a ver o teu casamento maravilhoso. Como é que mudou a tua vida? O que aconteceu na vida de vocês? Porque a marca é que vocês tinham um casamento destruído e agora vocês têm um casamento lindo. Você tinha filho nas drogas, agora teu filho, meu Deus, anda bem ajeitado, arrumado, trabalhador. O que aconteceu? Elas vão ver as marcas. E quando elas verem as marcas, elas vão ver Cristo. Porque quem vê marca vê Cristo. Quando os discípulos viram as chagas nas mãos de Jesus, viram Cristo. Caiu-se as escamas dos seus olhos, diz as Escrituras. Você, quando as pessoas verem as marcas de Deus em você, vai cair as escamas dos olhos delas e elas vão ver Cristo através de você. Como está a tua vida, irmão? Quais são suas marcas? Eu estou há 13 anos com Jesus. Ano que vem vou para 14 anos com Jesus. 10 anos de ministério. Eu não preciso, irmão, fazer propaganda e merchandise de pregação. Eu recebo convites para ir ministrar. Pastores me chamam, que nem Palmeira aquele dia, porque gostam de mim, porque gostam daquilo que eu carrego de Deus. Que falam: olha, pastor, eu vejo humildade em você, eu vejo isso em você, eu vejo aquilo em você. E quando elas falam que vê isso em mim, eu sei que não é obra minha, eu sei que é Deus em mim. Porque se Deus não fosse em mim, meu grau de humildade não seria humildade, seria tão pouco daquilo que elas vê de bondade em mim. Elas vê porque Cristo me marcou. Entende? Essa pastor, eu gosto de você. Recebi um convite essa semana, era para ministrar em dezembro. Aí teve um problema, cancelar dezembro. Aí pastor me perdoa, Eu falei: cara, fica tranquilo, não tem problema. Eu não sabia que o pastor ia marcar um culto assim. Fica sossegado. Aí me ligou essa semana: pastor, pode vir sábado agora? Tá bom, querido, sábado agora a gente vai ministrar aí. Aí hoje outra pessoa de outra igreja: pastor, você tem compromisso para sábado agora? Eu falei: poxa, querido, já tenho compromisso. Poxa, queria tanto que o senhor viesse pregar aqui na igreja, assim, assado. Quando tem culto na igreja aí, a gente quer fazer uma visita. Irmão, não tem a ver com quem eu sou, porque eu sou ruim, irmão. Não tem a ver com quem eu sou, porque é só minha esposa para me aguentar. Minhas mazelas, minhas fraquezas, meus dodói, minhas carazetas. Mas minha esposa foi talhada para isso. E mesmo
assim ela consegue ver Deus em mim. Agora a questão é as pessoas lá fora conseguir ver Deus, marcas. Irmão, você não precisa ter teu corpo totalmente marcado. O importante é que Deus esteja marcando você. Porque se Deus não estiver marcando você, o sistema desse mundo está marcando você. E aí Mateus capítulo 13 diz que naquele glorioso dia vai ser separado gente de um lado e gente do outro. E aí não adianta você dizer como Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermos, visitei os mortos, preguei o evangelho. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer do grego intimidade, ou seja, você não deixou Jesus tocar em você, marcar a tua intimidade, pegar você na tua vergonha. E aí vai ser tirado de lado. Irmão, é tempo de ser transparente. É tempo. Dentro da igreja, minha esposa não vê hipocrisia em mim, a tua esposa não vê hipocrisia em você, o teu marido não vê hipocrisia em você. É tempo da minha esposa olhar para mim quando eu estou na presença dos irmãos e ver eu em casa e ver que eu sou a mesma pessoa. Quer saber se você foi marcado por Deus? Chega em casa e conversa com a esposa. Fala para ela, seja sincera comigo, mulher. Seja sincera comigo, marido. Tem esposa que está reclamando do marido, porque o marido na igreja é uma coisa, fora e na casa é outra. Tem marido reclamando de esposa, porque a esposa na igreja é uma bênção. Ô, xarabaçou de queimar. Pastor, minha esposa na igreja, olha, faz tudo, tá? Mas em casa não lava a louça, não. Olha, lá em casa ela não faz o papel dela, irmão. Lascou. Quer mostrar Jesus, esposa? Cuida do teu marido, edifica a casa. Tem crente perdendo para ímpio. Marcos Mion, tem uma foto dele na internet, numa igreja, de joelho no chão, com um dos filhos dele do lado, com as mãos assim orando. E ele diz o seguinte: que todo filho precisa ver o seu pai prostrado diante de Deus. Tem crente aqui que o filho nunca viu o pai orando. Tem crente aqui que nunca o pai viu o filho. Tem esposa aqui que nunca vê o marido prostrado, clamando e adorando a Deus no particular. Mas quando chega na igreja, meu marido parece um helicóptero, minha esposa parece um helicóptero. Minha esposa até amarra o cabelo, faz um coque, vem para a igreja cheio do fogo. Mas em casa é só palavrão, é só xingamento, é só gritaria, é só briga. Em casa só... Irmão, você não foi marcado. Então vou te falar uma coisa, deixa Deus marcar você. E se Deus marcar você, você vai ser helicóptero dentro da igreja, em casa. Você é aquele que se entrega aqui, mas se entrega em casa. Irmão, eu estou aqui porque eu sou em casa com Deus. De vez em quando minha esposa me pega chorando. De vez em quando ela me pega muito doida da cabeça, eu falo que não quero nada. De vez em quando eu estou aqui, irmão, entende? Da mesma forma que eu me prostro aqui diante de Deus, diante das pessoas, eu me prostro diante do Senhor. A mesma autoridade que eu exerço aqui, eu exerço dentro da minha casa. Tenho falhas, tenho erros, tenho pecados, mas estou sendo marcado por Ele. Estou caminhando para me tornar a estatura de Cristo, varão perfeito. Só que se eu não for marcado, infelizmente, eu não passo de alguém circuncidado lá de fora. E quando você vai para Apocalipse, João vai trazer um entendimento sobre aquilo que Paulo falou. Vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado, pastor? Lindo do lado de fora, mas podre do lado de dentro. Tem marcas e características de crente do lado de fora, mas o coração ainda não é de filho de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
sei mais viver.